Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje a gente vai continuar falando sobre Síndrome do Pânico. Então, no último vídeo, o vídeo número 10, eu contei como foi a minha primeira crise de pânico. É importante falar o que é essa crise de pânico, de onde ela surge, como que começa, enfim. Essa síndrome, né, síndrome do pânico, ela vem do processo de ansiedade. Então, tudo começa na ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural que todos nós temos, né? Todo mundo que é normal ou tem algum tipo de distúrbio tem um processo de ansiedade natural. Porém, quando esse processo ele começa a ser muito intenso e descontrolado, você começa a ter algum tipo de problema com ansiedade. Então, você começa a ter um transtorno de ansiedade, que nos casos mais graves, né, pode até se tornar um transtorno de ansiedade generalizada, que é o chamado TAG. Então, eu já vinha com esse processo ansioso, eu sou ansiosa desde sempre, né? Mas como eu falei para vocês, né, há 35 anos atrás, essas coisas não eram divulgadas, essas coisas não eram pesquisadas nem tratadas. Então, a gente sofria dessas coisas e a gente passava pelos processos de uma forma dolorosa, sem ter a menor noção do que estava acontecendo. Então, eu, com meu cérebro TEA, né, todo autista, ele tem o pensamento acelerado. Então, é normal e é muito comum que o autista ele tenha algum tipo de distúrbio de ansiedade. Então, o meu cérebro, por exemplo, ele não para. O meu cérebro é ligado 24 horas. 24 horas eu estou pensando, eu penso no futuro, no passado, tudo. Eu penso em todas as consequências e, infelizmente, eu tenho muitos pensamentos negativos, que é algo que eu tento melhorar com o processo de meditação. Então, eu tento pensar, né, coisas boas, coisas positivas e nem sempre ver o lado ruim das coisas. Bom, voltando, então eu estava no processo já ansioso. Esse processo de ansiedade, ele também te leva ao processo depressivo. Então eu já estava no processo depressivo também. E aí o processo seguinte é o pânico. E se você não tratar, vira assim uma síndrome do pânico, ou seja, você vai ter crises recorrentes. Então, naquele momento que eu estava lá no ônibus, sozinha, frágil, que veio toda aquela cena novamente na minha cabeça, que aí a ficha caiu pelo risco eminente que eu tinha corrido, porque foi um assalto muito traumático, durou 2 horas, eram 4 assaltantes armados, eles bateram nas pessoas, muita violência moral, violência física e também uma pessoa baleada do meu lado. Então, um senhor foi baleado do meu lado. Então, todo aquele cenário de horror, a minha mente, ela processou no dia seguinte aquele cenário como uma perda, sabe? Então, aí me remeteu à perda da liberdade, ao autoritarismo, a todos aqueles processos que eu vinha lutando da minha infância, o bullying na escola, porque eles riam muito das pessoas. Isso tudo, às vezes você está assistindo esse vídeo agora e está pensando assim, ó, ela viajou na maionese. Gente, vocês não imaginam como o subconsciente guarda cada detalhe. E o subconsciente, uma hora, ele vai jogar isso para fora.
Então, quando você estiver numa situação de risco, que o seu subconsciente está tentando te proteger, ele vai dar algum tipo de sinal. Então, o seu corpo físico vai dar um sinal, alguma coisa vai acontecer, porque você precisa liberar esse trauma e o seu subconsciente está escondendo. Então, parece que aquela cena de horror que tinha acontecido ali era como uma prestação de contas, talvez, sabe? Então, tudo veio à tona naquele segundo e eu me dei conta de todo o risco que tinha corrido. E aí meu coração começou a disparar, comecei a suar frio. Eu tô tentando descrever o que eu senti, tá? Se você já teve uma crise, né, já passou por algo parecido, coloca aqui nos comentários pra gente trocar experiências, porque cada um tem uma forma de reagir, uma forma de reação. Então, meu organismo reagiu desse jeito, o seu pode ter sido diferente. Então, conta aqui pra gente. Então, muita palpitação, fiquei todo tremendo, chorando muito, e eu tinha uma sensação de morte iminente, e a boca muito seca, mas eu consegui ligar pro meu pai, e eu tinha uma distorção da realidade também. Eu não sabia se eu estava viva, se eu estava morta, era muito estranho. E aí eu consegui falar com meu pai, ele foi me acalmando, né? Então eu estava uma cidade antes da onde eu tinha que descer, então foram mais ou menos aí 15 minutos que durou essa crise. Na hora que eu desci, aí meu pai me abraçou, chorei muito, mas ele foi me acalmando e aí eu fui voltando ao normal. É assim, horrível. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Passa. Então, se você está tendo, né, está na iminência de ter uma crise, ou você está tendo crises recorrentes, passa, você não vai morrer disso. Então, tenha fé, força, procura ajuda, procura entender por que você está passando por isso e você vai conseguir vencer. E aí, gente, o que eu tiro de lição dessa crise, né? O que me levou até essas crises foi a perda do controle. Eu tentava me controlar o tempo todo para não perder ali a lógica da coisa, o controle de tudo. Eu tinha que dar conta de tudo e eu fui me cobrando muito, né? E aí o seu cérebro, ele entra realmente num processo de esgotamento. Eu acredito que a síndrome do pânico é literalmente quando você perde o controle, né? Você tem um esgotamento mental tão grande que o seu cérebro desliga. Então, o seu cérebro desliga e o seu corpo responde. Então, o seu corpo ele está tão estressado que ele libera tudo. Então, o seu coração dispara, dá muita náusea, enfim. E eu tive mais 3 crises. E eu vou depois contar ao longo do tempo, né, como foram essas crises, porque como eu expliquei para vocês, eu faço uma cronologia, né, para que vocês entendam até chegar no ponto que eu estou hoje. Mas eu vou contar a minha terceira crise. Eu estava normal, eu estava morando em BH já, e do nada eu estava indo para uma festa, meu irmão Daniel estava comigo em casa, e eu comecei a passar muito mal. E aí foi uma crise mais forte. Meu coração começou a disparar, eu tive aquela sensação de morte naquela hora. A minha boca estourou toda, eu vomitei, fiz xixi, tudo junto. E assim, eu fiquei extremamente frágil, extremamente fragilizada. E depois dessas crises todas, eu estava fazendo acompanhamento, né? Psiquiátrico, acompanhamento com psicólogo. Mas eu acho que a gente sempre tem
o momento certo. Naquele momento, eu acredito que o tratamento ele aliviou os sintomas, mas eu não sabia que eu sou autista. Eu não sabia, né, que eu era autista. Então, as crises, tudo isso tinha relação com o autismo, porque eu vivia lutando, né, para ser alguém que eu não era. Então, tudo que eu passei, na verdade, é porque eu lutava contra o meu funcionamento. E essas crises tentavam, meu corpo, minha mente, tentavam me dizer quem eu era. Só que eu não escutava, eu não entendia. Então foram muitos e muitos anos tratando de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tomando nem sei quantos anos de medicamento, tá? Na minha cabeça foram 5 anos direto e alguns anos aí intercalados, tomando tarja preta, tomando ansiolítico, enfim. As crises de pânico, graças a Deus, eu não tive mais. Foram 4 crises, bastante. A primeira não foi tão séria, mas as outras foram muito intensas, muito fortes. E os processos depressivos, inúmeros. Então, o grande segredo para a crise de pânico, depressão, ansiedade é o autoconhecimento. Você deve conhecer a si mesmo. Então, esse é o segredo, essa é a cura. Quem é você? Você sabe? Se você não sabe, comece hoje mesmo a se conhecer. Tudo vai fazer sentido. E a gente vai se ver no próximo vídeo. O próximo vídeo eu não tenho noção do tema, porque a minha lista não está aqui. Mas com certeza vai ser algo interessante. Então a gente se vê. Um beijo.